Olá, caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Estamos na atividade da quarta semana do mês de junho, na disciplina de Matemática 2. Eu convido a todos a terem o máximo de atenção neste vídeo aula. Convido a todos também a participarem das nossas lives, os nossos plantões tira dúvidas através do Google Meet, que acontece toda quinta-feira, a partir de 1h30 da tarde. E também gostaria que vocês nos procurassem para tirar as principais dúvidas que persistirem sobre o conteúdo, certo? Na nossa disciplina de Matemática 2, a gente está estudando os poliedros, que são formas geométricas espaciais planas, e hoje a gente vai fazer um aprofundamento a respeito dos elementos dos poliedros, beleza? Então, nós temos como agenda a seguinte: iremos fazer a correção da atividade que são as questões das páginas 110, 111, 112 e 113. Iremos estar trabalhando o conteúdo de relação entre o número de faces, vértices e arestas de um poliedro, que também é chamada de relação de Euler. E vocês terão como atividade para a semana as questões das páginas 115 e 116. Desejo a todos bons estudos e boas-vindas. Galera, iniciando o cumprimento da nossa agenda, nós temos a resolução da questão 1 da página 110 do módulo 2, e a questão 1 diz: de acordo com a quantidade de faces, nomeie cada um dos poliedros a seguir. Nós estudamos na aula passada os elementos de um poliedro, e no meio desses elementos nós estudamos que os poliedros eles recebem uma nomenclatura de acordo com a sua quantidade de faces, como podemos ver também na página 109 do módulo. Vimos que a menor quantidade de faces é 4 e estamos nos tratando de um tetraedro. O poliedro de 5 faces é um pentaedro, 6 faces é hexaedro e assim por diante. Lembrando que o poliedro ele não precisa ser igual ao outro para receber a nomenclatura. Como exemplo, temos o prisma e Como exemplo, podemos pegar o paralelepípedo e o cubo. Ambos são classificados como hexaedro, pelo fato de terem a mesma quantidade de faces. Ambos têm 6 faces. Então, no item A, nós temos uma pirâmide de base triangular. Essa pirâmide tem 4 faces. Ela é chamada de tetraedro, certo? No item B, nós temos um poliedro de 8 faces, que é chamado octaedro. Nós vimos que o poliedro de 8 faces ele é chamado octaedro. No item C, nós temos uma pirâmide que também tem 8 faces, então ela também é chamada de octaedro. Vejam, no item B eu tenho um poliedro, no C eu tenho outro, que é uma pirâmide. São poliedros diferentes, porém ambas são classificadas como octaedros. Por quê? Porque elas têm 8 faces. É como eu falei antes, não importa que a figura seja igual, mas o importante para receber a nomenclatura é ter a mesma quantidade de faces. No item D, nós temos um paralelepípedo, que também é chamado de bloco retangular. Vejam um detalhe nesta figura. No item A, temos uma pirâmide que ela está inclinada para o lado. No item D, temos um bloco retangular que ele também está inclinado para o lado. Quando isso acontece, a gente diz que esse poliedro é oblíquo, porque ele está inclinado para o lado, certo? Do contrário, ele é classificado como reto, como exemplo, a pirâmide do item C. Então, como eu falei antes, o poliedro de 6 faces é o hexaedro. Na questão 1, ainda tem um ponto que pergunta o seguinte: qual desses poliedros nem é prisma e nem é pirâmide? Galera, prisma possui 2 bases paralelas e iguais entre si, e as suas faces laterais são retangulares. Pirâmide
possui uma única base, né, e o seu ápice, e as suas faces laterais são triangulares. Então, uma forma geométrica que nem é prisma e nem é pirâmide é o octaedro do item B, certo? Então, o octaedro do item B, ele não é prisma e nem pirâmide. Essa foi a questão 1 da página 110. Continuando a nossa atividade, temos a questão 2, que também se encontra na página 110, que diz o seguinte: qual dos poliedros abaixo não é um heptaedro? Heptaedro é aquele poliedro de 7 faces. Essa questão quer saber qual desses não tem 7 faces. Qual é? É o item C. Ele é um poliedro que tem mais de 7 faces, então ele não é um heptaedro. Então, como eu falei antes, os poliedros, por mais que tenham características diferentes, mas se eles tiverem a mesma quantidade de faces, eles vão receber a mesma nomenclatura. O item A, B e D são heptaedros, embora tenham formatos diferentes, mas ambos têm 7 faces. Essas foram as questões da página 110, questão 1 e 2. Dando sequência à nossa atividade, na página 111 temos a questão 3, que diz: as planificações a seguir são de prismas e de pirâmides. Para cada uma delas, escreva o nome da figura geométrica espacial correspondente, bem como as respectivas quantidades de faces, vértices e arestas. Então, vamos classificar essas formas geométricas em prismas ou pirâmides. Além disso, vamos dizer, né, a quantidade de faces, vértices e arestas. No item A, nós temos a planificação de uma figura em que podemos ver que as suas laterais são triangulares. Sabemos que o poliedro que tem suas faces laterais triangulares é uma pirâmide. Então, no item A, nós temos uma pirâmide reta de base triangular. A base dela é um triângulo. E essa pirâmide possui 4 faces, 4 vértices e 6 arestas, certo? No item B, nós temos uma planificação de uma forma geométrica em que, embora tenham 2 triângulos, esses 2 triângulos aí são as bases, né? E vemos que nas laterais temos retângulos, ou seja, as suas faces laterais são retangulares. Nesse caso, nós temos um prisma, e esse prisma aí é chamado de prisma reto de base triangular. Ele é reto porque, se traçarmos um segmento de reto, ele vai ficar totalmente na vertical. Ele é oblíquo quando ele está lateralizado. E esse prisma triangular do item B, ele possui 5 faces, 6 vértices e 9 arestas. No item C, nós temos uma planificação de um poliedro cujas suas faces laterais são triangulares. Então, estamos nos tratando de um prisma, ou melhor, de uma pirâmide. E podemos ver que essa pirâmide tem como base um quadrado. Ela é uma pirâmide quadrangular ou pirâmide de base quadrada. Nesse caso, temos uma pirâmide reta de base quadrada. Essa pirâmide possui 5 faces, 5 vértices e 8 arestas, certo? Na sequência, o item D, nós temos um prisma. Vejam, as laterais são retangulares e ela tem 2 bases iguais. Então, temos um prisma reto de base hexagonal. Hexagonal pelo fato de sua base ser formada por um polígono de 6 faces. Um polígono de 6 lados, né, é chamado de hexágono. E esse prisma reto de base hexagonal, ele tem 8 faces, 12 vértices e 18 arestas, certo? Essa questão, ela trabalha a planificação, a classificação da figura e também trabalha as quantidades dos seus elementos, que são as faces, os vértices e as arestas, beleza?
Ainda na página 111, nós temos a questão 4. A questão 4 diz: cada ficha traz o desenho da base e apresenta duas informações a respeito de um prisma ou de uma pirâmide. Classifique essas figuras geométricas. Então, nessa questão, iremos dizer se cada item está se tratando da base de um prisma ou de uma pirâmide. Vale lembrar o seguinte: se a gente tem um prisma e a pirâmide com a mesma base, né? Então a quantidade de elementos do prisma é maior que o da pirâmide, porque o prisma vai ter duas bases iguais, a pirâmide só vai ter uma, certo? Então no item A diz que ela possui 14 arestas. Se só na base ela tem 7 arestas, então se fosse um prisma, só nas bases seriam 14, né? Fora as arestas das faces laterais. Então, no item A está se tratando de uma pirâmide. No item B diz que a quantidade de vértices são 8. Vértices são as pontas. Só na parte inferior tem 4. Se tem mais 4, é sinal de que a sua base superior é igual à inferior. E a figura, o poliedro, que tem a base inferior e superior iguais, é o prisma. No item C, diz que tem 4 faces. Né? Ó, a base é um triângulo. Se ela tem 4 faces, ela já tem uma que é a base, mais 3 lateral. Então, estamos nos tratando de uma pirâmide. Se fosse um prisma, essa quantidade era bem maior. E no item D, diz que são 18 arestas. Então, estamos nos tratando também de um prisma. Há um ponto bem interessante nessa questão que diz: conhecendo apenas o formato da base de um prisma ou de uma pirâmide, é possível determinar qual dos dois ele é? Não é possível. Então, galera, se tem apenas o formato da base, não é possível a gente determinar se é de um prisma ou de uma pirâmide, né? Em relação à pirâmide, o prisma ele vai ter duas bases iguais. A pirâmide só vai ter uma. Então isso quer dizer que o prisma ele vai ter mais quantidades de faces e de arestas e de vértices do que uma pirâmide, considerando a mesma base. Galera, dando continuidade à resolução da atividade, temos a questão 5 na página 111. A questão 5, ela diz: a união de uma pirâmide e de um prisma de bases iguais resulta outra figura geométrica espacial conforme representado. Vejam, né, a gente tem essa primeira figura, né, juntou e formou essa segunda, certo? É isso que a questão nos disse até agora. Continuando. Item A. Qual a quantidade de faces, arestas e vértices? No item A ele quer saber essas quantidades da pirâmide, no segundo ponto do prisma e no terceiro ponto da figura geométrica espacial resultante da união do prisma e da pirâmide. Então, só a primeira pirâmide, né, a primeira pirâmide que está aqui em cima, essa pirâmide possui 7 faces, 12 arestas e 7 vértices. Olhando apenas para o prisma, que está aqui na parte inferior, esse prisma tem 8 faces, 18 arestas e 12 vértices. Vértices são as pontas, arestas são as linhas formadas pelos segmentos de reta que contornam toda a figura e faces são as laterais, juntamente com a base do poliedro. E no terceiro ponto do item A, ele quer saber a quantidade de faces, vértices e arestas da figura geométrica espacial resultante, ou seja, dessa figura aqui, né?
Então, vamos calcular. Essa figura, ela tem 13 faces, 24 arestas e 13 vértices. Essas são a quantidade desses elementos presente na figura resultante. Nessa questão também temos o item B. O item B diz: a figura geométrica espacial obtida nessa união é um poliedro? Sim, né? Por quê? Porque nós podemos observar que a superfície dessa figura é formada apenas por partes planas. Podemos ver que não há nenhum contorno arredondado, não há curvas. Quando não há nenhuma parte arredondada, e sim somente partes planas, a gente está tratando de um poliedro. Então a resposta do item B é sim. Nessa questão também temos o item C, que diz: a quantidade de faces, arestas e vértices da figura obtida é respectivamente igual à soma das quantidades de faces, arestas e vértices do prisma e da pirâmide. Ele quer saber se a quantidade de vértice, face e aresta da figura final é a mesma quantidade que a soma dos vértices, faces e arestas do prisma e da pirâmide juntos. Não, não é. Por quê? Porque quando ele juntou as duas figuras, a gente passa a não contar mais a base da pirâmide e a base superior do prisma. Ou seja, é como se ele tivesse perdido duas faces, né? Como se ele tivesse perdido também 6 vértices e 6 arestas. Então a resposta é não. Porque ao combinar as duas figuras iniciais, a junção da base da pirâmide com uma das bases do prisma ocasiona na eliminação de duas faces, 6 vértices e 6 arestas. Essa é a justificativa do item B da questão 5, que se encontra na página 111. Continuando a correção, na página 112, temos a questão 6, que diz: a seguir estão representados um prisma reto e outro oblíquo. Lembrando, o reto ele não tem inclinação para a lateral. Se você traçar um segmento de reto, ele vai ficar totalmente vertical. Já o oblíquo, ele se inclina um pouco para o lado, certo? Ligue cada um desses poliedros à ficha correspondente. Nesse primeiro, nós temos um prisma reto. No segundo poliedro, temos uma pirâmide. Como ela está inclinada para o lado, ela é uma pirâmide oblíqua. O outro prisma, como podemos ver lá no final, ele está um pouco deitado para a lateral, ele está inclinado. Então, estamos nos tratando de um prisma oblíquo. E a pirâmide que sobrou, ela é uma pirâmide reta. Vejam que ela não está inclinada para o lado. Então, a sequência que devemos usar ao ligar é essa, certo? O primeiro é um prisma reto, o segundo é uma pirâmide oblíqua, o terceiro é uma pirâmide reta e o quarto é um prisma oblíquo. Agora responda as seguintes questões. Na questão 6, o item A da questão 6 diz o seguinte: qual é o formato das faces laterais do prisma reto? Galera, as faces laterais do prisma reto têm um formato de retângulo, certo? No item A ainda pergunta: e do prisma oblíquo? O oblíquo é um quadrilátero qualquer, certo? No item B, qual o formato das faces laterais da pirâmide reta? As faces laterais da pirâmide reta têm o formato de um triângulo isósceles. Lembrando que o triângulo isósceles é aquele triângulo que tem ao menos dois lados iguais, com a mesma medida. Galera, essa questão é a 6, viu? Não é a 7ª. Continuando no item B. No item B, ele quer saber da oblíqua. A oblíqua é um triângulo qualquer, certo?
Agora sim, vamos para a questão 7, ainda na página 112. A questão 7, ela diz: em cada item são representadas 3 vistas de um poliedro. Classifique cada poliedro em prisma ou pirâmide e determine a quantidade de faces, vértices e arestas que eles têm. Galera, é simples. Um prisma, a lateral é retangular. A pirâmide, a lateral é triangular. Então, no item A, podemos ver que se a sua lateral é formada por triângulos, estamos nos tratando de uma pirâmide. E essa pirâmide, ela tem 5 faces, 5 vértices e 8 arestas. No item B, podemos ver que a lateral são retângulos, então estamos nos tratando de um prisma. Esse prisma aí, como a base é um pentágono, que é um polígono de 5 lados, é um polígono pentagonal que possui 7 faces, 10 vértices e 15 arestas, beleza? Ainda na página 112, temos a questão 8, que diz: um artesão cortou em 2 partes um pedaço de madeira em forma de prisma reto de base hexagonal, como indicado nas imagens. Ele quer saber quantas faces, vértices e arestas tem a figura geométrica espacial que lembra no item A. No item A ele quer saber a peça original antes do corte. Galera, ele quer saber essa peça, quantos vértices, faces e arestas tem essa figura. Ela tem 8 faces, 12 vértices e 18 arestas. Eu estou usando a letra F para representar as faces, a letra V para representar os vértices e a letra A para representar as arestas, ok? No item B, ele quer saber essas quantidades na peça 1. Vejam que a peça 1 teve uma pequena perda, né? Então, essas quantidades vão se alterar. Essa figura 1, a peça 1, ela vai ter 8 faces, 10 vértices e 16 arestas. E no item C, ele quer saber a peça 2. A peça 2 é justamente a parte da peça 1 que foi retirada. Essa peça, ela tem 5 faces, 6 vértices e 9 arestas. Essas foram as questões da página 112. Por fim, nós temos a página 113, com a questão 9. Página 113, questão 9. A questão 9 diz o seguinte: das planificações apresentadas, apenas uma não se refere a um cubo, cujas cores das faces estão dispostas nas mesmas posições. Assinale com X essa planificação. Galera, um cubo possui várias representações de planificações. Observando essas aí, tem uma delas que não dá para formar um cubo, não se encaixa. Que item é esse? É o item B. Essa planificação ela não forma um cubo, né? Ao dobrar, ao fazer as dobraduras, ela não consegue formar um cubo, vai ficar sobrando uma peça na sua lateral. Então, na página 103, a questão 9, vocês irão marcar o item B. Esse item não se refere à planificação de um cubo. Galera, essas foram as atividades da aula passada, né? Tivemos essas páginas, essas questões. O assunto da aula de hoje, nós iremos tratar a relação entre a quantidade de faces, vértices e arestas de um poliedro, que também é chamada de relação de Euler. Eu vou representar as faces pela letra F, os vértices pela letra V e as arestas pela letra A, durante toda essa explicação, certo? Então, antes da gente ver essa relação, a gente deve lembrar que um poliedro ele possui os seguintes elementos. O poliedro possui vértice, né, que são as suas pontas. Um poliedro possui aresta. O que são as arestas? São as linhas que formam o contorno da figura. E o poliedro também tem as suas faces, que são as suas bases e as suas laterais.
Então, o poliedro tem esses 3 elementos. Ele tem face, vértice e aresta, certo? Nessa relação, a gente vai usar essas quantidades. Então, eu vou usar a figura do slide passado para a gente fazer uma representação. A relação que há entre os elementos de um poliedro é essa. V mais F é igual a mais 2. O que cada uma dessas letras quer dizer? V, vértice, F, face e A, aresta. Se você somar vértice mais face, você vai obter as arestas mais 2. Essa fórmula é desse jeito. Você vai somar a quantidade de vértice mais a quantidade de face, que vai dar igual a quantidade de aresta mais 2. Eu vou usar o poliedro do slide passado para a gente fazer uma aplicação. Olha, esse poliedro tem 8 vértices, ou seja, tem 8 pontas. Ele tem também 6 faces e ele possui 12 arestas. Eu vou substituir esses valores pelas letras da fórmula. O V vale 8, o F vale 6 e o A vale 12 nesse caso. Então, substituindo, nós temos 8 mais 6 é igual a 12 mais 2. Isso se chama de igualdade. Se eu somar o primeiro lado, que é 8 mais 6, quanto é? 14. Vai dar igual ao segundo lado, que é 12 mais 2, que também é 14. Essa fórmula, ela representa uma igualdade, certo? Então, podemos ver que ela é válida para o paralelepípedo. A seguir, nós iremos ver a situação de uma pirâmide de base quadrada. Nesse exemplo, diz o seguinte: quantas arestas possui uma pirâmide de base quadrada, sabendo que ela possui 5 vértices e 5 faces? Nessa questão, iremos descobrir quantas arestas possui essa pirâmide. Vamos ver aqui, ó. V vale 5, né, porque possui 5 vértices. F também vale 5, porque o enunciado da explicação diz que ela tem 5 faces e a gente não sabe quantas arestas tem. Então, a gente vai lá na fórmula e vamos substituir cada letra por esses valores. Olha, V é 5, F também é 5, A eu vou repetir a letra A porque eu não sei o valor, e o 2 eu vou repetir que é da fórmula. Galera, qual lado eu posso somar? Esse. Só dá para me somar isso, ó. 5 mais 5, quanto é? 10. Igual. Esse segundo lado não dá para me somar, então eu vou repetir. Não dá para me somar A mais 2, então eu repito. Olhando para isso daqui, né, o que é que isso aqui quer dizer? O que que isso quer dizer? Que ao somar o valor de A mais 2, você vai obter 10. 10 é igual ao valor de A mais 2. Qual é o número que somado com 2 que dá 10? 8. Ou seja, A é igual a 8. Se você substituir o A por 8, você vai obter 10. Então, o raciocínio é esse. Ou você pode fazer da outra fórmula, usando igualdades. Olha, A é igual a 10 menos 2. Ou seja, o que é que falta de 2 para 10? Falta 8. Então, nós vemos que essa pirâmide ela tem 8 arestas. A pirâmide tem 5 vértices. A pirâmide de base quadrada tem 5 faces e ela possui 8 arestas. 4 na sua base e 4 na sua lateral. Então, revisamos os elementos dos poliedros, né? Vimos a sua aplicação na relação de Euler, que é a relação entre a quantidade de faces, vértices e arestas. Fizemos a correção. Agora aguardo todos na nossa live para a gente tirar as principais dúvidas e socializar.
Também aguardo o contato de vocês através do grupo do WhatsApp para a gente também poder tirar as principais dúvidas recorrentes, beleza? Galera, agradeço demais a atenção de vocês, tenham todos um ótimo dia e até mais!